Era uma sexta-feira chuvosa, a escola estava tranquila, e o som da chuva batendo nas janelas quase se misturava ao som dos alunos impacientes, aguardando o final do dia. Estávamos na última aula e todos mal podiam esperar para sair. O relógio parecia parar, e a sensação de que as férias estavam chegando deixava o ar mais leve. Não havia prova naquele dia, então nosso professor decidiu brincar um pouco. Ele nos propôs um jogo de perguntas no site Sporcle.com. Estávamos todos distraídos, rindo e jogando, quando de repente a voz do diretor cortou o ar. Ele parecia nervoso, como se algo estivesse muito errado. Não é um exercício, todos devem entrar em lockdown agora, ele gritou, sua voz trêmula. O que ele disse parecia mais um grito de desespero do que um comando. A escola, que sempre foi nosso refúgio, de repente não parecia mais segura. Nosso professor, que nunca se apressava, apagou as luzes da sala num pulo. Ele nos empurrou para o canto mais distante e a escuridão tomou conta de nós. Ficamos ali, em silêncio total. O que antes parecia uma tarde normal, agora estava nos envolvendo em um pesadelo. O medo tomou conta de mim, e todos na sala pareciam estar sentindo o mesmo. O tempo passou, mas a sensação de pavor aumentava. De repente, ouvimos o grito. Era um grito tão forte e agudo que parecia cortar o ar. "Eu vou matar todos vocês!" A frase nos paralisou. A voz não era humana, era algo selvagem, animal. A batida nos armários foi tão forte que parecia que a parede inteira iria cair. O homem estava ali e ele não parecia disposto a nos deixar sair. Ele bateu na porta da sala e o som era insuportável. As meninas começaram a chorar e uma delas gritou. O medo estava em seus olhos e no meu também. Eu não sabia o que fazer. Apenas queria que aquilo acabasse. O homem lá fora, com sua raiva cega, parecia imbatível. A cada batida, sentíamos que ele estava mais perto de nos destruir. O som das batidas finalmente parou e o silêncio voltou. Mas o medo não foi embora. Ficamos ali, esperando. O coração de todos batia forte. A voz do diretor voltou a soar pelo alto-falante. Mas não, era mais calma. Ele estava respirando rápido, quase sem forças. Um homem entrou na escola. Ele agrediu a mulher da recepção. Ele está armado. Todos devem ficar trancados. Ninguém deve sair. Aquelas palavras nos marcaram como ferro quente. A escola estava em caos, sem nenhum tipo de segurança. O medo era o único que nos vigiava, mas o que aconteceu depois foi ainda mais terrível. Quando a polícia finalmente chegou para investigar, encontraram algo macabro. Nas paredes, frases estavam escritas com sangue. "Vocês vão morrer." O sangue escorria pelas paredes. As palavras pareciam ter sido escritas com uma calma perturbadora. O cheiro de morte estava no ar. E o medo agora era quase físico. Ele queria que soubéssemos que a morte estava ali, vigiando cada um de nós. Ele havia deixado sua marca e ela estava em todo lugar. Mas isso não era tudo. O diretor, que tentava manter a calma, havia sido brutalmente assassinado. Seu corpo estava jogado no corredor, em meio a uma poça de sangue. Ele havia tentado fazer o que era certo, mas não teve chance. O homem que estava nos caçando não mostrou piedade. O diretor estava morto.
e a escola agora era uma prisão. A escola não sabia o que fazer. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Os professores estavam nervosos, os alunos estavam assustados e o caos se espalhava como fogo. O homem estava dentro da escola e ninguém estava mais seguro. Nos dias seguintes, mais sangue apareceu. As paredes estavam marcadas e frases mais macabras começaram a aparecer. Não há escape. A sensação de estar sendo observado estava em cada esquina. A cada passo, sentíamos que ele estava por perto, esperando o momento certo para atacar. Ele não ia parar, e todos sabíamos disso. Foi em uma tarde, depois de um longo dia de aulas, que ele fez sua última aparição. A escola foi colocada em lockdown novamente. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas o medo era palpável. Quando as portas se abriram, ele estava lá, escondido nas sombras, esperando. Ele atacou sem aviso. A primeira vítima foi uma garota da nossa turma. Ele a pegou e a matou ali, no meio do corredor. O sangue jorrou, espalhando-se pelo chão. O grito dela ecoou pela escola e todos ficaram paralisados. Não havia mais para onde correr. O homem estava caçando e nós éramos as presas. O pior ainda estava por vir. A polícia finalmente descobriu quem era o homem. Ele não era um estranho. Era o filho do antigo diretor da escola, um homem que havia sido expulso por corrupção e abuso de poder. Ele tinha uma razão, uma motivação distorcida e cheia de ódio. Queria vingar a queda de seu pai e destruir tudo o que ele havia construído. A escola, que antes era um símbolo de segurança, agora era um campo de guerra. E ele estava decidido a fazer todos sofrerem. Ele matou o próprio pai para dar início à sua vingança. Queria que todos soubessem quem estava no controle. Queria ver o sofrimento, o pânico em nossos olhos. Ele queria transformar a escola em um altar de dor e morte. E conseguiu. Mas o mais trágico de tudo era que ele não só queria destruir a escola. Ele queria arruinar a vida de todos ali. O que ele fez foi mais do que um ato de vingança. Foi um ato de insanidade. E o pior, ele sabia que não haveria escapatória. Quando ele terminou seu ataque, deixou uma última mensagem, escrita com sangue nas paredes. Vocês nunca escaparam de mim. Então, ele desapareceu. Naquela noite, às 02h47, câmeras de segurança captaram sua silhueta saindo pelos fundos da escola, da mesma forma como sumiu Elisa Lam no elevador do Cecil Hotel. Nunca mais foi visto. A escola, agora em ruínas, foi lacrada pelas autoridades. Mas os sobreviventes, esses jamais conseguiram dormir em paz novamente. O som das batidas, o cheiro do sangue e aquele olhar vazio, tudo ainda vive nos seus pesadelos. O que aconteceu naquela sexta-feira chuvosa não foi apenas um massacre. Foi o nascimento de uma lenda, uma que prefere o silêncio da madrugada para voltar. E aí, o que achou dessa história de suspense e mistério? Se essa trama mexeu com seus nervos, não esqueça de deixar aquele super obrigado no vídeo e compartilhar com os amigos. Inscreva-se para mais histórias que vão te prender até o fim. Que a coragem e a curiosidade guiem você.